há 9 meses. E a pergunta está na tela, senhores e fãs de esporte ligados na ESPN Brasil, ligados de casa, participando pela hashtag na veia. Num ano difícil, sem grana, quem resolve a molecada? Tem que pôr a molecada para jogar? Eu sei que o Zé nesse tema tem muita propriedade, mas vai esperar, fechou o bloco do Flamengo, vai esperar. Eu vou começar com a turma do terrão da ESPN. O Rodrigo Bueno, que está aqui há anos, voltou para a ESPN, exatamente. Terrão da ESPN é você, Rodrigo Bueno. Na verdade, você é mais o terrão da Folha de São Paulo, mas a ESPN na televisão é a ESPN. É a molecada que resolve nessa, entre aspas, draga corintiana? É verdade, eu não entrei tão moleque assim na ESPN, mas foram mais de 10 anos aqui, né? Sei. Sou mais antigo na casa que vocês todos. O Zé tá começando agora aí, ó, garoto, tudo aí, ó. Pô, né? Tem o presidente, ó, o presidente tava em outro lugar, né? Tava muito bem, né, também. Mas é isso aí. Quando eu tava... Não, mas calma aí essa babação também. Só o presidente estava bem? Que história é essa? Vamos lá, calma aí. Tava em outro patamar. Calma aí, ô Zé. Vai valorizar o que é nosso aqui. Só o presidente estava bem? Agora ele tá melhor ainda, hein? Agora é como vice. Boa. Eu acho que ele tá querendo um jantar, hein, mano? Ô, Rodrigo, comenta... Rodrigo, comenta o Corinthians que você começou mal. Daqui a pouco a gente vai ter que... Daqui a pouco eu vou falar. Fala você, Pedro. Vamos pro Corinthians. Ó, o Juan, por exemplo, eu acho assim, o negócio de usar molecada, tem que usar, a não ser que seja necessidade. Não tem ninguém, você precisa, não tem dinheiro, não pode contratar, tal. Aí não tem jeito. Eu tava conversando até antes do programa aí pro ar com o Zé Elias sobre o Robinho e o Diego no Santos em 2002. O Leão utilizou os dois porque não tinha mais ninguém. O Santos tinha sido eliminado cedo do Paulista, Rio-São Paulo na época, em 2002. O Santos ficou várias semanas sem atuar, não tinha ninguém. Aí num amistoso contra o Corinthians, justamente, na Vila, que a gente tá vendo, o Robinho apareceu e mostrou talento. Mas ele foi lançado porque não tinha ninguém. O Robinho era um grande jogador, certamente tinha potencial futuro como teve, o Diego também, só que não tinha outra alternativa. O Leão teve que colocar a molecada porque não tinha outro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, no caso do Corinthians, não tem das melhores safras da história. O Corinthians é um time que tem tradição de revelar jogador. Tem alguém nesse programa aqui que parece que saiu do Corinthians ali, e tem capacidade também, tinha talento, parece, não sei, dizem, né? Então tá bom. O Juan tem, né? O Raul tem. Só que ele tá numa posição em que o Corinthians, digamos, tem cascudos difíceis de sair do time. Se tem uma coisa que o Corinthians ainda se agarra ali com certa competência, é no Cássio, é no Fagner, é no Gil, é no Fábio Santos. Então você botar lá um garoto, né, talvez ele tenha que ser realmente o parceiro do Gil. Mas não é todo mundo do meio para frente, é garoto, vai colocar e vai resolver. Mas ainda mais no Corinthians, né? O Corinthians não tem essa tradição do Santos de lançar garoto e deixar ali para vamos ver no que vai dar e vão apostar até o fim. O Corinthians, eu vi o Lulinha ser queimado. Eu cheguei a fazer reportagem do Lulinha. O Lulinha tinha 200 gols, somando ele na época da base. Ele não tinha jogado nenhuma partida como profissional do Corinthians. E o Lulinha, eu fiz uma matéria na Folha assim, faltam 800 gols para o Lulinha chegar ao milésimo. Entre a base do Corinthians e da seleção brasileira, o cara era um fenômeno. É o Messi corintiano. E o que aconteceu com o Lulinha? Nada. Né? Então, mesmo jogador que pinta bem, nem sempre vai vingar, vai dar certo. Mas esse jogo contra o Corinthians esse contra o Santos mostra um norte, um sinal de que em algumas posições e alguns nomes devem ser mais utilizados pelo Mancini. Rodrigo, eu fico muito tranquilo para falar hoje. Vai lá, Maurão. Vai lá, Mauro. Não, é porque sexta-feira eu toquei nesse ponto aqui, né, no programa. Depois de ver o jogo pela Sul-Americana, eu disse para vocês, olha, eu mudei de ideia, tem que pôr mais garotada, tem que dar, porque eles dão velocidade. Eu acho assim, eu mudei daquele jogo, porque é o seguinte, do meio para frente,
tá se baseando, é o Otero, é o Luan e tal. Do Luan eu não falo mais, inclusive não vou falar mal, porque assim, acho que muitas vezes a gente estava colocando muito peso só no Luan. Aí você começa a ver que o Jô não está entregando, que o Otero quer bater todas as faltas e escanteios. Se ele tivesse no jogo ontem, talvez o Piton... Talvez não, o Piton não ia ter a chance de fazer o primeiro gol pelo Corinthians. Não ia ter, porque quem ia bater a falta ia ser o Otero. Tá? Se ele fizesse o gol, lindo. Mas quantos que ele já fez? Quantas que ele bateu? Então, depois daquele jogo, eu disse aqui na sexta-feira, ok, muitos meninos de uma vez só, não é Copa São Paulo de Juniores, a coisa não vai pegar, precisa ter uma experiência ali e tal. Mas a meninada tá com uma vontade e tá dando uma velocidade pro ataque, que é o problema do Corinthians, não é a defesa todo mundo escala tranquilamente, Gil, etc., é do meio para frente mesmo, que o Corinthians não consegue ser protagonista nunca. Aí o que acontece? Os meninos estão entrando com vontade. Vai demorar? Vai. Puxa, vão errar? Vão. Precisa entrar todos de uma vez? Não. Mas precisa entrar mais garotos. Eu vou ver quando ele juntar esse chamado time A com o B, como é que vai fazer. Porque eu acho que com eles rendeu mais, mesmo tendo ficado invicto aí um tempo todo, do que usar todos os veteranos ali do meio para frente. Todos. Eu acho que quando põe um menino aqui, um menino ali, 2 ou 3, o time ganhou outra intensidade, que é o que falta ao Corinthians, tá? Aquela lentidão de um toque ali, um toque do outro, todo mundo experiente, mas e daí? Aí o outro time vem para cima, atropela, e aí ontem não foi o que aconteceu. E repito, assim, Raul foi bem? Claro, não vai ser titular, mas foi muito bem. Já é um jogador para o Corinthians começar a olhar ali, tá perdendo o Gemerson, tem o Bruno Mendes ali, tem o Gil, já começa a disputar. É novo, já vai virar titular amanhã cedo? Não, ainda não. Mas é um cara que estava lá, isso já tinha entrado uma vez ou outra e tal, e ontem jogou com uma personalidade incrível, independentemente dessa história linda aí com a irmã, infelizmente para ele, é uma história que ele não gostaria de estar contando, mas enfim. E Piton vai jogar no lugar do Fábio? Não. Mas se não está em campo ontem, ou melhor, se está em campo ontem o Otero, ele não tem chance de bater a falta. E lá na frente, que é o ataque, né? Que no ataque do Corinthians, para criar, é uma dificuldade. Aí pelo menos você põe 2 meninos de velocidade, espera-se que o Matheus Vital depois volte, é o que estava melhor ali, que dava uma arrancada, que dava uma velocidade pelo lado e tal. Espera-se que ele volte, mas vai demorar, né? Assim, até ele voltar no mesmo potencial. E aí, eu disse sexta-feira que eu arriscaria mais nos meninos, e eu acho que ele acertou. Claro, vamos falar também que o Santos errou muito. Daqui a pouco você vai querer falar da saída do técnico do Santos, não tem muito a ver com esse jogo, mas ele também foi muito mal no jogo ontem, possibilitou o Corinthians jogar melhor. Do Santos a gente vai falar já já, mas o Pedro, sexta você não estava aqui. Lembra, você conhece o Breiler, né? O Breiler, quando faz o comentário, ele traz o placar. Ele é um irmão. Como o Mauro tem classe, como o Mauro tem classe, ele não trouxe o placar, mas tá aqui, ó. Mauro 1, Zé Elias 0. Porque foi naquele momento que o Zé discordou do Mauro e claramente a gente vê que o Mauro tinha razão. Eu vou dar uma chance pro Zé se redimir, inclusive junto com você, Pedro. Você não precisa se redimir. Tô falando que eu vou dar a chance aos dois para comentar o que disse o Mancini. O Mancini falou, a gente apresenta aqui. Pega o ar aí, Zé, calma aí. Vai lá, DTV, pode colocar. Aqueles que são mais velhos, um dia já foram mais novos, já participaram de momentos como esses dos atletas que jogaram hoje. Então é importante a gente falar que a vida vai se renovando, a vida é cíclica, né? Daqui a pouco aparece um exemplo que lá atrás também foi o exemplo, talvez, daqueles mais experientes. E com sabedoria e com justiça, todos eles vão se encaixar. Nós temos uma temporada longa à frente. A pandemia fez com que os nossos jogos fossem encavalados, assim como das outras equipes. Então todo mundo vai ter oportunidade de jogar. O mais importante é o Corinthians obter vitórias, conquistas. Aí sim o trabalho de todo mundo será reconhecido. Na tela, o placar, Mauro 1, Zé Elias 0. O tema de sexta-feira era da base. O Mauro disse, molecada, Zé, calma, não pode Felipe, jogar posso ninguém fazer na uma fogueira. pergunta? Queria ver se falassem isso com você. Você jogou com 17 anos aquele golaço contra o Santos. Fala aí, Zé. Não, é só perguntar, o que você almoçou hoje?
Não vem contar bastidores, hein? Não, mas só... Guarda o que... Você tá lembrando de si, cara? Você não sabe o que você comeu na hora do almoço? Não, eu comi arroz, grão de bico, salada e um bifinho. Não, agora, falando sério, eu acho assim, eu acho que vai muito dentro daquilo que o Wagner Mancini falou sobre as questões dos jogadores mais velhos, já, né, terem vivenciado essa situação, eu acho importante, mas assim, é legal, mas os jogadores mais velhos, eles têm que demonstrar que eles não são apenas conselheiros, eles têm que mostrar muitas vezes dentro de campo. Existe uma coisa dentro do vestiário de futebol que é o seguinte, especialmente essa geração, tem o respeito na frente, né, dos jogadores mais velhos, mas por trás é o seguinte, por trás, na conversa com os pais, na conversa com os amigos, pô, ele manda eu fazer isso, mas chega na hora do jogo ele não faz. Pô, ele fala um monte de coisa para mim, mas chega na hora não faz. Então, assim, os jogadores mais velhos, eles precisam dar o exemplo, não só nos conselhos, mas dentro de campo, porque senão você não passa a confiança necessária para o menino poder jogar. Quando eu falo para o menino poder jogar, é o seguinte, é o mais velho assumir as suas responsabilidades dentro de campo para que os meninos possam jogar de forma tranquila. E não jogar responsabilidade em cima dos meninos, porque da forma como está sendo conduzida essa situação, né, os meninos vão ser os responsáveis por tirar o Corinthians não vou dizer da lama, mas dessa situação. Os meninos são a solução de tudo. Desculpa, eu acho que esses meninos, eles não estão prontos para assumir tal responsabilidade. Tem qualidade? Tem qualidade. Mas, assim, não dá para tirar muito daquilo que nós vimos ontem, muito por conta da equipe do Santos também. Né? Então, vamos esperar um pouquinho. Primeiro, o Mancini tem que prestar atenção na sua equipe, criar uma espinha dorsal, defesa, meio campo e ataque. Por enquanto, a gente só tem a defesa, que o meio-campo e o ataque a gente não sabe como que vai acontecer, o que vai acontecer. Existe a questão da falta de entrosamento, porque a cada 2 jogos, a cada 2, 3 dias você tem um jogo, então você não consegue repetir, né, a escalação dos 11 titulares, ou seja, para você ajudar esses meninos, o time tem que estar bem. O time tem que estar redondinho para você poder encaixá-los e fazer com que eles se sintam bem para jogar. Se não, por exemplo, o Varanda começou bem, fez um gol, né, contra o Palmeiras, depois o Varanda foi só expectativa. Eu, particularmente, não vi o Varanda jogar esse futebol que todo mundo está falando. Outros jogadores, o Raul fez um bom jogo ontem, já tinha feito um outro jogo também, jogando bem. Mas, assim, o Gabriel Moreira, né, que começou do lado esquerdo, que o Mauro até falou que esse menino precisava ter um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de sequência. Por exemplo, ontem ele jogou do lado esquerdo, não sei se é a posição correta dele, ele não conseguiu desenvolver o futebol que nós vimos quando ele joga do lado oposto, porque aí ele tem a possibilidade de entrar por dentro, de chutar, de enxergar todo o campo. Então, assim, cabe também ao treinador fazer um trabalho correto, entender as características, entender as necessidades desses meninos. Porque não adianta, porque é menino eu vou colocar ele fora da posição. Ah, não, porque ele é menino, ele não vai falar nada, ele vai aceitar. De um certo lado, eu até entendo, porque quando você é menino, você manda para baixo e joga. Mas nem sempre, depois a cobrança, e o treinador vem a público e fala assim, eu coloquei numa posição que eu tirei da posição que ele estava acostumado a jogar. Então, acho que tem que ter muita calma com o Corinthians. Muitas coisas poderão acontecer. A gente não sabe se esse time vai engrenar ou não. O Gemerson deve sair. O Otero, não sei se fica também. E aí tem outras coisas que acho que o Mancini vai ter que se preocupar, não só com os meninos, mas com a formação dessa equipe, porque até agora não dá para você tirar a ideia 100% daquilo que é o Corinthians. Não dá, infelizmente não dá. Pessoal, a gente vai seguir com o debate aqui, mas deixa só eu fechar o assunto Corinthians com os próximos jogos do Corinthians, porque a gente vai para Buenos Aires com informações do jogo do Santos. Segunda-feira muito quente para o Santos, polêmica, clima pesado, saída do Ariel Holan. O calendário do Corinthians joga contra o Peñarol no dia 29, hoje é dia 26, 29 Peñarol pela Sul-Americana, dia 2 São Paulo pelo Campeonato Paulista, domingo, e o Sport Huancayo pela Sul-Americana, dia 6 de maio.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.